Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ademir Júnior e estarei agora compartilhando com vocês a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Essa lição tem como texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós iremos ao longo do tema, do comentário, iremos falar com mais detalhe, mas ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática está descrita da seguinte forma: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a vida plena no Espírito. Da mesma forma, nós iremos detalhar melhor ao longo do comentário essa verdade prática. E a leitura bíblica em classe está descrita em Efésios capítulo 5, do verso 15 até o verso 20, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como objetivo geral, o autor propõe mostrar a necessidade de viver o fervor espiritual. E como objetivos específicos, ao longo dos 3 pontos, nós iremos debater os seguintes objetivos. O primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela oração e a palavra, pela palavra e a oração. 2, enfatizar a importância de manter-se cheios do Espírito. E 3, prevenir a respeito da frieza espiritual. Bom, ao longo das lições, nós estamos vendo o título, essa proposta do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então os irmãos já tiveram oportunidade ao longo dessas 8 lições entender e compreender sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo no plano da salvação, o batismo, e já tivemos vários pontos importantes e interessantes. A lição de hoje ela tem como objetivo justamente destacar essa importância desse fervor, dessa ação do Espírito Santo na nossa vida contínua, na nossa vida diária. Porque a ação do Espírito Santo, ou seja, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem como seu estilo de vida, tá certo? Justamente esse fervor vai apontar, tá certo, para essa plenitude do Espírito Santo no nosso dia a dia. E logo no primeiro ponto, ele vai destacar e vai chamar a atenção para a importância da devoção pela palavra e oração. Antes de entrar no ponto propriamente dito, eu queria descrever para os irmãos o que é que o dicionário nos fala sobre devoção. É interessante que ele vai definir como devoção o apego à palavra, o hábito de orar, que são indispensáveis à vida do cristão. Não adianta eu dizer que sou cristão nominal, não adianta eu dizer que sigo a Cristo, se as minhas ações, elas não demonstram isso na minha vida diária, no meu cotidiano, na prática do que eu ensino, do que eu falo, do que eu vivo. Ou seja, a devoção vai justamente marcar essa prática que será ensinada e vivida pelo povo de Deus desde o princípio, desde o início. Desde o momento em que, desde o chamado de Abraão, quando passa pelos profetas, quando passa por os apóstolos e os ensinamentos de Cristo, ou seja, é uma marca que é ensinada e é vivenciada no dia a dia. No ponto 1, ele vai justamente definir também a devoção, aqui eu coloquei aqui essa definição do dicionário, que ele vai dizer que é o apego fervoroso a Deus e aos santos.
esse apego no sentido da definição do dicionário, tá certo? Esse apego fervoroso, ou seja, assim, esse fervor, tá certo? Essa motivação, essa agitação que me impulsiona a estar cada vez mais apegado a Cristo, e a Deus, a Cristo, e observando as suas palavras, os seus ensinamentos, ou seja, é uma observância prática, é esse zelo contínuo que ele vai chamar aqui a nossa atenção. E é interessante, irmãos, que o autor, ele vai chamar aqui a nossa atenção justamente para esse amor à palavra. Jesus, certa vez, ele disse para os seus ouvintes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há muitas pessoas que querem conhecer o poder de Deus sem esse apego às Escrituras. Nós temos hoje uma vida tão agitada, tão assim sobrecarregada, que nós nos sobrecarregamos de tantas coisas, que muitas vezes nos falta tempo para esse momento com a palavra. E uma outra coisa que ele vai chamar a nossa atenção, inclusive eu recomendo os irmãos observar o nosso credo, que ele vai justamente falar sobre o jejum, tá certo? Que é também uma parte devocional do crente. Muitas vezes nós jejuamos quando estamos precisando de uma resposta de Deus, ou quando vamos pregar, ou quando vamos estar diante de uma situação, e aí nós nos voltamos ao jejum. Mas dentro dessa questão devocional, desse fervor espiritual, o cristão, o servo de Deus, ele tem o jejum como um estilo de vida, já faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Não só isso, ele é motivado também nesse processo de santificação. Nós vemos quando Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, ele fala no versículo 2 do capítulo 1, que os santos, ou seja, que foram chamados à santificação, que foram santificados, mas também foram chamados à santificação, que é justamente essa ideia desse processo de santificação que acontece na vida do cristão a partir dessa devoção, a partir desse fervor. No ponto 2, ele chama a nossa atenção mais uma vez para a oração e a palavra. Nós vamos ver que a temática aqui, o centro, o cerne aqui da questão desse fervor espiritual sempre será a palavra e a oração, que é algo que tem que fazer parte da vida cotidiana do cristão. Se você observar com calma, ele vai fazer uma citação do nosso credo sobre uma definição de fé. Na nossa declaração de fé, ele vai dizer que a oração é o ato consciente pelo qual uma pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra, por meio de palavra ou pensamento. É interessante quando ele fala do ato consciente, e aí nós somos lembrados pelo que nos diz o autor da carta aos Hebreus, quando ele diz que importa que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador daquele que o busca. E na nossa definição diz logo isso, é um ato consciente, ou seja, a pessoa se dirige a Deus sabendo que Deus está lhe ouvindo, sabendo que Deus vive, sabendo que Deus está ali como um ser onipotente, onipresente, onisciente, e que é um Deus galardoador de todos aqueles que o buscam. Não só isso, ele vai dizer também nesse ponto que a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus, ou seja, nós vivemos um Deus pessoal, um Deus que interage, um Deus que se comunica, um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que se manifesta. E como nós temos essa experiência com esse Deus? Através da nossa oração. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. Jesus diz, busque e vocês encontrem. Paulo vai até dizer que nós não sabemos orar da forma correta, mas o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora o autor da lição diz que a alma do cristianismo é justamente a oração, porque é o momento em que ele abre o seu coração e dialoga e se relaciona com Deus. E um outro ponto que ele vai destacar aqui é a ideia da palavra. Olha só, irmãos, se eu quero conhecer a Deus, não existe outro meio que não seja a palavra.
A palavra ela vai me revelar quem é Deus. A palavra vai me mostrar as inúmeras manifestações de Deus, as inúmeras vezes que Deus se relacionou com o seu povo. E a palavra também vai me dizer que esse Deus que se revelou a Abraão é o mesmo Deus que se revela a mim através da sua palavra. Então, através da palavra, eu compreendo, eu entendo, eu falo, eu entendo aquilo que Deus está exigindo de mim. Eu entendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos, digamos assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando alguém chega e diz que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, eu já entendo que essa pessoa não é um leitor da palavra. Porque no momento em que você lê a palavra, você começa a compreender a vontade de Deus. E isso é feito nesse fervor, nessa devoção. E no terceiro ponto, irmãos, o autor, ele vai chamar a nossa atenção aqui para um ponto muito importante, que é o viver sabiamente. Por que eu preciso viver sabiamente? Primeiro, porque a vida é curta. A vida é curta. Se você observar, ontem praticamente nós tínhamos o quê? 2, 3 anos, 4 anos. Ontem nós éramos um jovenzinho ali correndo, um adolescente. Hoje já somos adultos. Eu estou falando para a minha geração. Muitos já são avó. Olha, a vida é curta e tem aí um primeiro-ministro britânico do Reino Unido chamado Benjamin Disraeli. Ele diz uma coisa interessante: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena, ou seja, muitas vezes, irmãos, quando nos falta sabedoria, quando nos falta discernimento do Espírito Santo, quando nos falta essa comunicação com Deus, com a palavra, essa vida vai se apequenando, ela vai ficando muito pequena, muito medíocre, muito sem sentido. E há muitas pessoas que já perderam totalmente o sentido da vida, não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida, não tem mais convicção. Mas hoje a lição, ela nos convida a esse resgate. A vida é curta e você precisa vivê-la sabiamente. Por outro motivo, porque os dias são maus. A Bíblia já nos adverte, os dias são maus. Por isso nós precisamos andar com sabedoria, ou andar em sabedoria. É o que o autor ele propõe aqui para nós. E ele cita aqui alguns pontos que nós não devemos agir com tolice ou agir sem juízo. Ele fala também que nós não devemos agir como insensato, como nécio. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. É interessante que o salmista ele diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias de maneira que eu alcance coração sábio. O salmista, obviamente, estava vivendo todos esses desafios que a vida nos impõe. Os obstáculos, os desafios, os questionamentos, as dúvidas que muitas vezes cercam a nossa existência, ou mesmo a tribulação, o processo de dificuldade que nós passamos. E ele diz: Senhor, me ensina. Em outras palavras, o salmista está dizendo: me ensina a viver sabiamente, porque a vida é curta, porque os dias são maus, e eu preciso andar em sabedoria, eu preciso tirar o maior proveito do meu tempo. É interessante, irmãos, que o autor vai destacar também aqui que pessoas sábias têm consciência do seu tempo e sabem que o seu tempo é precioso. Ou seja, pessoas sábias, ela tem consciência do seu tempo e sabe que esse tempo é precioso. Quantas pessoas, irmãos, gastam o seu tempo de forma imprudente? Quantas pessoas estão agindo ou gastando energias em situações que não agregam valor? Quantas pessoas estão ali, amados irmãos, agindo e gastando energia muitas vezes em situações que irão fazer com que elas fiquem cada vez mais distantes de Deus? Então, quando o autor fala aqui que devemos viver sabiamente, nos vem a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo do meu tempo? Como eu estou administrando o tempo que o Senhor me deu? As 24 horas diárias que eu tenho, os 7 dias na semana, ou os 28, 29, 30 ou 31 dias do mês que nós temos. Que ações eu estou realizando que irão contribuir para o meu crescimento espiritual? É uma pergunta.
Já que o autor nos chama a viver sabiamente, então eu estou aqui propondo aos irmãos alguns questionamentos. Que ações eu estou tendo ou realizando que irão fazer com que eu cresça espiritualmente, com que eu evangelize, com que eu faça a obra de Deus? Por exemplo, que ação eu fiz ou deixei de fazer, que eu sei que é importante para o reino de Deus? Uma outra pergunta, que eu quero encher você de perguntas, porque esse é o objetivo também da lição, é nos levar a uma reflexão. Por exemplo, quais as ações neutras que eu tenho, que eu entendo que eu poderia substituir por ações mais proveitosas? Quando eu falo ações neutras, são muitas vezes aquela situação que às vezes a gente gasta nosso tempo. Por exemplo, hoje nós estamos na era da tecnologia. Quantas vezes a gente senta ali e passa horas e horas no Instagram, horas e horas no Facebook, horas e horas assistindo uma série, e muitas vezes, não que eu estou dizendo aqui que os irmãos não assistam, não é isso, eu estou dizendo que às vezes essas ações, elas acabam me neutralizando no ponto de vista espiritual, porque eu estou gastando muitas energias, muito tempo nessa ação, e eu poderia mudar para tornar, digamos assim, a minha vida mais produtiva do ponto de vista espiritual. Ou seja, aí eu faço a seguinte pergunta: que ação eu deveria eliminar? Que ação eu deveria eliminar para que eu possa ter um momento de maior comunhão com Deus? Um momento de maior comunhão com a igreja? Um momento de maior comunhão em família? Porque muitas vezes nós gastamos, ou seja, tempo em ações neutras, e o autor aqui nos convida justamente a essa reflexão de termos o quê? Uma vida sábia, de viver sabiamente. Então eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus que me ajude a eliminar todas as ações neutras que estão fazendo com que eu gaste muitas energias e no final do dia eu tenha aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de incompletude, aquele sentimento de vazio. Por isso que, irmãos, nós recomendamos, ou seja, nós somos ensinados, desde os nossos primeiros dias na nossa caminhada de fé, nós somos recomendados a orar antes de dormir. Orar não é só o simples fato de dizer Deus, muito obrigado pelo dia, mas orar também no sentido de fazer uma introspecção e de que eu faça uma avaliação de como foi o meu dia através dessa oração. Eu poderia ter aproveitado melhor esse tempo, eu poderia então, Senhor, me ajude para que amanhã eu saiba aproveitar melhor o meu tempo, eu saiba contar melhor os meus dias. Aí quando eu acordo pela manhã, ainda com essa predisposição da oração que eu fiz à noite, e já peço ao Espírito Santo que me dê a oportunidade de usar sabiamente o meu tempo. Seguindo aqui, irmãos, ele vai chamar a nossa atenção para o quarto ponto, quando ele nos manda remir o tempo. É interessante porque o texto aqui do autor, ele já vai nos dar a definição do que seria remir o tempo. Ele vai dizer que remir é comprar de novo, remir é resgatar, é aproveitar o melhor possível. Essa é a ideia do remir o tempo. Se nós formos analisar melhor aqui e aprofundar mais ainda essas definições que o autor nos dá, nós vamos chegar ao seguinte entendimento: que pessoas sábias, elas discernem a vontade de Deus. Pessoa sábia é aquela que está discernindo a vontade de Deus. Por que ela está aproveitando o seu tempo? Por que ela está resgatando o seu tempo? Porque esse tempo, ao invés de ser usado em ações que irão prejudicar a sua relação com Deus, irão prejudicar a sua relação com o próximo, irão prejudicar a sua relação com a família, então pessoa sábia, ela resgata, ela aproveita melhor esse tempo. Sabe por quê? Porque ao remir o tempo, ela está discernindo a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua família, a vontade de Deus para o departamento que ele lidera, a vontade de Deus para os alunos que ele tem a oportunidade de Deus de estar orientando.
E o autor destaca aqui um ponto aqui interessante na revista que eu quero destacar para vocês. Quando ele diz assim, o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Olha, irmãos, que coisa interessante. Se a gente está falando de fervor, e se a gente está falando de estilo de vida, que aquele que é cheio do Espírito Santo, o seu estilo de vida é montado pelo Espírito Santo, o que é que o autor vai chamar aqui a nossa atenção? O que ele vai chamar aqui a nossa atenção? Eu uso melhor esse tempo também para falar de Jesus. Aí o Salomão vai dizer no capítulo 11, no verso 30 de Provérbios, que quem ganha alma é sábio. Ou seja, quem ganha alma, sábio é. Então Jesus também nos ensinou, dentro desse remil tempo, Jesus chega para o Pai em um momento de angústia, ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E que nós possamos também, nessa administração do tempo, nesse momento, nesse tempo que o Senhor nos dá, ao remir, dizer para o Senhor Deus, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. No ponto 2, ele chama a nossa atenção sobre a importância de manter-se cheios do Espírito. Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é que a obra do Espírito Santo na minha e na tua vida é uma obra dinâmica. Isso requer uma renovação diária, ou seja, diariamente esse fervor é renovado na minha vida através da oração, através da palavra, através das oportunidades que Deus me dá em lutas, em tribulações, em vitórias, em que eu tenho a oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo ou no dom ou no fruto do Espírito, e essa obra, ela é dinâmica e vai se renovando cada vez mais. Isso me remete à experiência de Davi, depois do seu pecado, em que ele faz a oração, no Salmo 51, ele diz no verso de número 10, renova em mim um espírito inabalável. Renova em mim um espírito inabalável, ou seja, mesmo diante das lutas, mesmo diante da provação, essa renovação constante, essa renovação diária, esse manter-se cheio do Espírito Santo nos dá um espírito inabalável. Foi por isso que Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, ele diz assim, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 16, ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Muitas vezes passamos por luta, passamos por provação, passamos por situações difíceis, passamos por privações, provações, mas muitas vezes ficamos abatidos, muitas vezes nesse processo que nós estamos passando de pandemia, alguns irmãos nossos, companheiros nossos, foram acometidos com esse vírus e o seu corpo, muitas vezes exterior, está ali abatido pela enfermidade, mas o seu espírito está ali se renovando cada dia mais. Cada dia se renova de dia a dia, diz o texto. Ele diz no ponto 1, não vos embriagueis com vinho. Nós teríamos muita coisa para falar sobre essa ideia do vinho, eu não quero aqui entrar em detalhe sobre se condenava ou não condenava, eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero chamar aqui a sua atenção para o que o autor da revista, citando esse texto de Paulo, ele quer dizer. Ele quer chamar a nossa atenção para a inconsistência, a incoerência da velha vida. Quem está em Cristo é nova criatura. Então, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ou seja, eu não sou mais guiado pela velha natureza. Porque ele quer dizer que o bêbado, e sob a influência do álcool, ele é levado a fazer muitas coisas que depois ele vai até se envergonhar.
Por quê? Porque por conta da embriaguez, ele perde o controle. O texto diz que aquele que está sob o domínio do Espírito Santo, ele tem um controle. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo, mesmo nos usando, nós temos total controle da situação. Nós temos consciência do que está acontecendo. Então a embriaguez, ele vai citar aqui no texto, muitas vezes, do vinho, leva ao descontrole, leva à devassidão, leva à dissolução, leva ao descontrole emocional e muitas vezes nos leva a ter atitudes, como ele mesmo cita aqui, que são incompatíveis com a ética cristã, que são incompatíveis com os valores cristãos. Por isso, ele diz, não se embriague com vinho. Então, irmãos, quando eu estava lendo sobre esse tema, para falar com os irmãos, me deparei com essa fala do médico e pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte: o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão do cérebro, ou de cérebro. A embriaguez deprime o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder de avaliar as coisas. Ou seja, o álcool impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto no manual de farmacologia, mas ele é estimulante, é antidepressivo, ele estimula a mente, o coração e a vontade. Olha, interessante que essa definição aqui, irmãos, não é de uma pessoa leiga do ponto de vista da ciência. Quem está falando aqui é um médico, e ele está justamente mostrando os efeitos do álcool em contraste com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que o ponto seguinte, ele diz, enchei-vos do Espírito, ou seja, seja renovado através desse novo enchimento, ou desse enchimento diário, seja renovado através desse processo contínuo, através desse processo progressivo, através desse crescimento diário que o Espírito Santo nos proporciona. E é interessante, irmãos, que ele diz assim, o próprio texto vai seguir: o que nos resguarda do alcoolismo é ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, você não quer se embriagar com o vinho, você não quer se embriagar com falsas ideologias, com falsas filosofias, você não quer se embriagar com uma série de coisas. Nós estamos ouvindo aqui até uma proposta aí de um pensador aí que quer acabar com o cristianismo, ele quer acabar com o cristianismo, ele diz que nós precisamos de muitas vozes. Então, se você não quer se embriagar com essas muitas vozes que querem confundir a tua e a minha vida, seja cheio do Espírito, seja dominado pelo Espírito Santo. E o ponto 3, ele fala aqui do ponto para não confundir. Eu não queria me deter muito nesse ponto, mas para não confundir, porque ele está dizendo o seguinte, é que há determinado momento no livro de Atos dos Apóstolos que ele vai trazer a descrição de que eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, houve ali um momento em que o Espírito Santo vem sobre a vida da igreja e eles foram cheios naquela ocasião e houve a manifestação, o derramado do Espírito Santo. Muitas vidas foram salvas, muitas manifestações ocorreram, inclusive chega a dizer em Atos 19 que houve ali milagres extraordinários através da vida de Paulo, porque todos ali estavam cheios do Espírito Santo. Mas a lição também diz que eu sou cheio do Espírito Santo no batismo, mas também eu preciso ter uma vida diária que corresponda através das minhas ações, através das minhas escolhas, através das decisões que eu tomo, que eu estou ali cheio do Espírito Santo. E o último ponto, irmãos, ele vai chamar a minha e a tua atenção sobre digamos assim, a precaução, o cuidado, as medidas preventivas. O que o autor vai chamar aqui a minha e a tua atenção agora é para as medidas preventivas. Ou seja, o texto diz, vigilantes contra a frieza espiritual. O que seria isso? A frieza espiritual, irmãos, por que eu devo ser preventivo? Por que eu devo ter cuidado? Porque a frieza, ela me paralisa.
A frieza, ela vai me paralisar do ponto de vista espiritual. Ela vai, muitas vezes, tirar de mim essa atenção, esse detalhe, essa devoção. Vai tirar de mim, muitas vezes, esse zelo para com a palavra, para com a disciplina devocional. A frieza vai também fazer com que eu não tenha mais tempo, ou que eu não separe mais tempo para a palavra. Antes eu tinha um tempo para a palavra. Irmão, se tem uma coisa que muito me entristece, como pastor, muito me entristece, é quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, quando eu era novo convertido, eu orava, eu pregava, quando eu era novo convertido, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu pergunto: por que parou, meu irmão? Por que parou? Então, isso é um sinal claro de uma frieza. Ele está dizendo o seguinte, que ele vinha num ritmo, ele vinha a 80 km por hora e agora está a 20 km por hora. O que é isso? Então, é a frieza que tira de mim agora essa vontade da minha vida devocional diária. A prática do jejum, não se fala mais em jejum. Hoje não se faz mais jejum. Eu sei que muita gente às vezes faz outras modalidades, mas o jejum bíblico, que a gente vai aprender mesmo, é aquele que você se abstém de comida. Aí o autor vai trazer aqui definição do jejum parcial, do jejum total, mas o que nos chama a atenção aqui é que a frieza acaba afastando de mim esse desejo de jejuar, esse desejo de buscar, esse desejo desse fervor. Aí ele nos convida a uma vida transbordante. Ele vai nos convidar a uma vida transbordante, uma vida de comunhão, com gozo, com cânticos espirituais, com salmo. Ou seja, o crente cheio do Espírito Santo, o crente que está vivendo essa plenitude do Espírito Santo, não é um crente resmungão, não é um crente reclamão. Você sabe aquele crente que na igreja reclama de tudo, está tudo errado? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Os erros que tu está vendo na igreja, e Deus está te permitindo ver, não é para tu reclamar nem murmurar, não. Porque já tem um diabo para fazer isso, não queira fazer o serviço do diabo, não. Então, se você está vendo erros e defeitos na igreja, é porque o Espírito Santo está te convidando a orar, está te convidando a clamar, está te convidando a agir sob a influência do Espírito Santo para que essas coisas sejam corrigidas. Não para que você saia aí de casa ou nos cantos falando ou reclamando na hora do culto, mas para que você interceda. Se você está vendo é porque o Espírito Santo quer que você interceda, porque Ele quer te encher. Ele quer te encher até tu transbordar. Sabe por quê? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem essa vida transbordante. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não manifesta na sua vida a obra da carne. Quem não é cheio do Espírito Santo vive em intriga, em contendas, em situações de amargura, em situação de inveja. Ele manifesta as obras da carne. Mas o que é cheio do Espírito, ele manifesta o quê? O fruto do Espírito, e a sua vida é um culto público. Porque o Espírito Santo, irmãos, é um remédio contra a divisão na igreja. Ser cheio do Espírito Santo é fugir dessa divisão e viver uma vida que reflete essa adoração. Ponto 2, ele fala em dar graça em tudo. Eu queria só chamar a tua atenção aqui para alguns pontos. Primeiro, o dar graça, Paulo vai dizer também lá em Tessalonicenses, em tudo dá graça. É importante nós sermos gratos a Deus, é importante nós não desanimarmos diante dos problemas e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Mas deixa eu dizer uma coisa, nem tudo eu posso dar graça. Existem algumas coisas que eu não devo dar graça. Por exemplo, eu não posso dar graça por alguém da minha família que está numa embriaguez. Eu não posso agradecer a Deus por alguém que está em uma vida digamos assim, de domínio das drogas. Eu não posso agradecer a Deus por alguém que está numa vida de adultério. E aí, pastor, o que é que eu faço agora? Aí vem o segredo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ora a Deus, intercede por esses e pede a Deus oportunidade para falá-lo, para falar do amor de Deus, para descrever a vontade de Deus. E às vezes essas pessoas serão ganhas também, não só pelas suas palavras, mas serão ganhas pela observação da sua vida. Eles começam a perceber que as suas ações agora, elas foram moldadas pelo Espírito Santo.
Então eu preciso da graça naquelas ações em que eu vejo a manifestação de Deus. Eu estou passando por uma prova, estou passando por uma luta, mas eu já discerni ali a vontade de Deus, eu sei a vontade de Deus, ou seja, eu estou orando para que Deus me aponte, ou me apresente, ou traga uma solução. Então eu preciso da graça. E por último, irmãos, é a ideia da sujeição. Aquele que é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa altiva, diz o texto, não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa prepotente. Infelizmente, amados irmãos, na nossa caminhada cristã, nós temos muitas pessoas que são muito altivas. Se eu não for, o culto não irá dar certo. Se eu não cantar, se eu não pregar, se eu sair dessa igreja, preste atenção, irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu baixo a bola, como diz aqui no Ceará, eu baixo a bola. Eu coloco a minha arrogância, a minha prepotência no bolso. Eu submeto a Deus toda a minha intelectualidade, os diplomas, os títulos, o meu salário, a minha conta bancária, porque tem pessoas porque tem um dízimo alto, porque tem uma conta bancária gorda, porque vive bem, é bem relacionado na sociedade. Tudo isso, irmãos, não vale nada diante de Deus. Tudo isso é bom, nos traz proveito, sim, é maravilhoso, mas na nossa relação cristã, na nossa relação diária, o texto nos diz que nós somos sujeitos uns aos outros. Por quê? Porque eu desenvolvo a mansidão, eu desenvolvo a temperança, eu desenvolvo o caráter de Cristo no meu coração, e em Cristo nós somos submissos uns aos outros, e em Cristo nós fugimos do individualismo. E eu encerro aqui, irmãos, essa lição, rogando a Deus que Ele nos dê graça, rogando a Deus que Ele nos dê vitória, rogando a Deus que Ele nos dê essa digamos assim, essa oportunidade de organizar melhor o nosso tempo, de aproveitar melhor o nosso tempo e de buscarmos devocionalmente, fervorosamente, ser cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você gostou do comentário, coloque aí o seu like. Se não gostou também, coloca no comentário, e aí nós iremos tentar responder alguma dúvida do irmão para trazer um maior esclarecimento. Então, compartilhe, tá certo? Curta a nossa página, o nosso canal diariamente ou semanalmente. A nossa página está distribuindo aí muitas informações, além do nossos cultos que são compartilhados. Nós temos também uma parte de curiosidade, de assuntos teológicos que são mandados e são enviados diariamente para você aproveitar melhor e crescer. Fora isso, a leitura da Bíblia diária é importante, como foi falado aqui na lição, a conhecer o nosso credo, conhecer o nosso seminário, que nós temos excelentes livros, excelentes professores, e estamos aguardando a sua visita. Que Deus em Cristo te abençoe e que a boa mão de Deus possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.